Olá, estamos aqui no 4º Fórum de Mantenedores, em Porto de Galinhas, e agora entrevistando o professor Christian Coelho. O professor conversou conosco agora há pouco. É um prazer estar aqui. E foi sobre estratégias de matrículas, rematrículas. E a palestra do professor foi como fazer sua escola crescer de forma sustentável. Eu já começo perguntando o tema da sua palestra de forma breve e resumida, que o que você falou em 1h30, você possa nos dar rapidamente. Na verdade, parto do princípio que o que faz uma escola crescer de forma sustentável é o trabalho pedagógico. Partindo desse princípio, que a escola consiga desenvolver um bom trabalho, sala de aula, eu acho que a escola tem que focar em 3 aspectos. Primeiro, o número de procuras, principalmente nessa época de alta sazonalidade. O número de procuras, o número de conversão, o número de matrículas novas e a quantidade de perdas. Dentro de uma estatística média de mercado, se você ultrapassou algum limite, olha para dentro e veja o que aconteceu. Então eu passei algumas estatísticas médias de mercado para as escolas aqui se posicionarem. Por exemplo, número de procuras dentro da alta sazonalidade, que eu chamo de setembro a março, época de instabilidade, onde os pais começam a pensar em trocar de escola ou não, em torno de 100% o número de alunos. Então, se eu tenho uma escola com 200 alunos, no mínimo eu tenho que ter 200 procuras, contando telefone e visita. Número de matrículas, uma conversão de cada 4,5 procuras para 1, contando também telefone e visita, e uma perda natural de 10% de formandos e 8% de gregos e troianos, que eu brinquei aqui. Que é aquelas pessoas que geram, ou perdem emprego, mudam, ou ficam insatisfeitos com alguma coisa. Nós falamos sobre nessa tríade estratégias para melhorar esses índices. Foi isso. Nós estamos desde 2015 com uma forte crise no Brasil e a gente sabe que, de maneira geral, toda a economia é afetada, também as escolas. Eu percebi na sua fala muito cuidado com a questão da precificação das escolas. Como é que se posicionar, o gestor de escola se posicionar nesse momento de crise, onde ele tem de lado até uma dicotomia. Ele tem que manter o seu negócio funcionando, mas de lado ele tem um pai pressionado, pedindo desconto, não medindo a qualidade do negócio em geral, e ao mesmo tempo essa balança aqui, que você tem que fazer essa coisa ser sustentável. Na verdade, quando se fala em desconto, eu digo que é como se fosse com orientação médica. Houve uma retração de mercado de 6%, mercado de ensino regular. Para onde eles foram? Para o ensino público? Maioria não, até porque não comporta. Pararam de estudar no ensino médio e demoraram mais para entrar berçário e educação infantil, porque a mãe fica grávida, quando sai acaba perdendo emprego. Então tem uma retração sim, não tenha dúvida nenhuma. Agora, não está relacionada diretamente a desconto. Vamos posicionar a escola em três diferentes partes. A primeira, ou tipos de escola dentro de um ecossistema. Tem as escolas mais baratas, tem as médias, segunda opção boa, por exemplo, e as maiores, geralmente tem a maior infraestrutura, um preço mais alto. Dentro de cada posicionamento, você tem que ter um preço compatível. O que eu vejo é o seguinte, às vezes a escola não é considerada a número 1 do bairro, por exemplo, da sua área de abrangência, pela infraestrutura, pelo institucional, e cobra o equivalente ao número 1. Acaba perdendo. Então, a questão de precificação é se posicionar. E a política de desconto está relacionada, o ano passado, por exemplo, perdi um monte de aluno, fiz uma pesquisa de satisfação, baixo, o meu corpo docente teve uma evasão, tenho falta, tenho problema, lógico, você vai ter que rever alguns conceitos, e para essas mudanças pedagógicas e de gestão, elas são mais lentas. Então, aí de repente, você pode usar uma política comercial, mas parta do princípio que deu desconto é direito adquirido, nunca mais você tira. Vai aumentar a inadimplência, se você der mais que 20% de desconto nas mensalidades, você muda a classe social, você rebaixa a classe social. Você muda o posicionamento da sua escola. Dentro desse processo, dentro dessas etapas. Não era nem sua intenção e você acaba reposicionando sua escola. Reposicionamento. Então, com orientação médica, muito cuidado. Se fosse uma quimioterapia, em última instância, se não fizer, você morre. Se não, trabalhe o endomarketing, divulgue o trabalho pedagógico. Não é, portanto, se o pai, hoje em dia, se o pai compreender o trabalho que é feito, pode ser
que ele pague o valor necessário, sim. Ele faça cortes nas suas despesas em Corta na outras... net. E também tem uma questão eu vejo um aumento de inadimplência nessa questão, porque aí acaba aumentando a evasão, não só a questão de desconto, mas a de inadimplência. Se eu cortar a net, eu perco, eu fico sem assistir o meu filme legal lá. Se a água eu não posso, a luz não paga, a escola não cobra, porque às vezes não tem um sistema de cobrança bem feito, aí aumenta a inadimplência. Aumentou a inadimplência, você tem um aumento de evasão. Tem também uma legislação que é mais branda em relação a esse tipo de coisa, que é bem questionável nesse tipo de cobrança, né? Onde acaba de priorização ou não. Sim. Professor, a gente tem o seguinte, quais são as estratégias de funil de venda? Algumas estratégias, você pode citar nesse projeto de matrículas? O que eu vejo é o seguinte, matéria de captação de contatos, né? Matéria de captação de contatos, escola vem através, a mãe nova vem através de indicação ponto. É um gênero de primeira necessidade, igual escola e hospital. É uma empresa, igual as outras, só que ela é mais importante. Igual no sentido de gestão, de pagamentos, de infraestrutura e tal, mas ela é mais importante que as outras. Então, nós temos dois tipos de indicação. A indicação direta, vai lá que a escola é boa, estou indicando, que geralmente hoje no nosso círculo de amigos gera em torno de 1 a 12 pessoas. Vai lá que a escola é boa, indicação. Da onde nasce isso? Sala de aula, endomarketing. Divulgação no primeiro semestre do trabalho que é feito em sala de aula, com webmail, começar a criar cultura, que você é uma escola... Porque a escola é boa. Mostrar o trabalho que é feito em sala de aula. Se a escola fosse ruim, já tinha morrido nesse mercado. Mostrar mesmo, divulgar o que é feito. E não deixar só para a última hora lá na boca do caixa. E aí são ações desse tipo de, talvez, muito mais rede social, ou coisa nesse sentido. Offline e online também. Trabalhar desde a fachada até eventos, mandar material para casa, decorar a escola. Quando eu falo decorar, com projetos pedagógicos. Perfeito. E também o online, rede social, site, muito conteúdo acadêmico. É incrível como... eu quero saber alguma coisa de educação, onde eu procuro? Em qualquer lugar, menos em site de escola. Site de escola é commodity. Quem somos? 1823, aí depois fundamental, médio, tal, atividades tal. Coloca conteúdo, vamos falar de educação, da educação, da pedagogia em si da escola e do conteúdo educacional de uma forma geral. Às vezes até a escola tem e não explora. Certeza que tem. E quanto mais tem, menos explora. Porque não sobra tempo, né? Ou organização. Então, nesse funil, assim, primeiro, o endomarketing é sine qua non e contínuo, não é só agora. Que vai aumentar o número de indicação direta. E tem aquela indicação rarefeita, que são aquelas pessoas que eu ouvi falar bem da escola. Alguém me disse, uma vez eu estava na ginástica, num almoço, alguém me disse que eu tenho um institucional dessa escola, mas não lembro quem. Essa pessoa, que vai de em torno de 1 a 120 pessoas, essa pessoa tem que... Ela ouviu falar, foi estimulada de repente por uma propaganda, eu gostei muito da propaganda que vocês fizeram, do lançamento de campanha, e o que ela faz? Joga no Google. Então você tem que estar na primeira página do Google, no máximo na segunda. Você procura escolas do bairro X, não achou? Tem uma seleção de escolas, ela vai ligar para outra. Então tem que tomar muito cuidado com o site nessa questão. E a ordem que nós temos na medição de resultado, da onde vem, nós perguntamos da onde vem a procura, primeiro lugar, internet, justamente por causa disso. Segundo lugar, fachada, passei na frente. Última absorção visual, vem da fachada. Ninguém passa por trás da escola, né? Então dá aquela lembrada, de onde você veio? Eu fui estimulado várias vezes, mas a última absorção, eu passei na frente. Passou na frente. E a indicação em terceiro lugar, partindo do princípio que a indicação geral vale para todo mundo. A direta e a rarefeita. Muito bom mesmo. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e essa dica que formidável para a gente. Bom, e deixa as considerações finais. Nós estamos numa época que não tenha dúvida que está um pouco mais difícil a manutenção dos clientes e a captação de novos. Eu acho que a palavra é empowerment. O que significa? Detectar aonde está o seu problema através de análise de desempenho concreta, porque quem trabalha com coração às vezes não consegue enxergar, e depois focar. Eu vejo às vezes a questão de delegação, vamos delegar. Você descobrindo que está o teu problema, se o teu problema está na venda,
supervisão. Um líder vai ter que ficar de olho, sim. Não dá tempo. A vida útil da alta sazonalidade é muito curta. É incrível como às vezes eu descubro que a escola não está indo bem, ou não está captando alunos, ou está em novembro. Se a alta sazonalidade é de setembro a março, por exemplo, educação infantil, na metade da sazonalidade eu descubro, não sou eu que tenho que descobrir. Se eu estivesse olhando, se alguém estivesse verificando, e mesmo isso serve para a sala de aula, serve para o empowerment, a supervisão direta, ela se adequa a qualquer lugar para se atingir a excelência. O bom não precisa, só que o bom na crise não funciona. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de eu estar aqui. Obrigado. Muito obrigado.